No vídeo de hoje faremos análise do jogo entre São Paulo e Ituano, o desempenho das equipes nos últimos jogos e com base nessas informações faremos a projeção de cenários para o jogo de logo mais. Time que não tem muita posse de bola, média de 40% por partida. É um time que tem uma média de 12 finalizações por jogo. Lembrando que finalizações não quer dizer chutes certos no gol, e sim chutes em direção ao gol do adversário. Por ser um time que joga de forma mais recuada, o Ituano possibilita várias chances de finalizações de fora da área de seus adversários, e foi assim que sofreu o terceiro gol na derrota para o Tombense pela Série B do Brasileiro. No jogo de hoje, mesmo com o empate na primeira partida em 0 a 0 no Morumbi, penso que o time do Ituano não deve se expor. Embora jogue em casa, não é característica da equipe propor o jogo. Sendo assim, deve optar por deixar a bola com o São Paulo e explorar os contra-ataques e bolas aéreas. Vamos analisar então o desempenho das equipes nos seus últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo possui um desempenho melhor, tem mais vitórias e menos derrotas. O tricolor tem superioridade também quando o assunto é gols, já que marcou 8 gols e sofreu apenas 2, que foram os gols que sofreu diante do Botafogo no Rio de Janeiro. A equipe do Ituano sofreu mais gols do que marcou, pois marcou 3 gols e sofreu 5. Se analisarmos o desempenho das equipes levando em consideração apenas o primeiro tempo, vemos que os times não fazem um primeiro tempo com muita intensidade, tendo números parecidos quando comparados apenas à primeira parte do jogo. Destaca-se que o São Paulo não perdeu nenhum primeiro tempo, ou seja, em nenhum jogo foi ao vestiário com desvantagem no placar, mas por outro lado venceu apenas um primeiro tempo, justamente na estreia do técnico Dorival contra o América Mineiro. O time do Ituano também não tem números expressivos no primeiro tempo. Como podemos observar, o time marca poucos gols e venceu em apenas uma ocasião. No segundo tempo é que o jogo tende a ser definido, onde há uma melhora visível nos números do São Paulo, pois é nesse período onde o time marca a maioria de seus gols. No caso, foram 6 gols nos últimos 5 jogos que saíram no segundo tempo. Já o time do Ituano sofre mais gols do que marca, sendo assim, essa pode ser a oportunidade para o São Paulo sair com a classificação no jogo de hoje. Com base nos números, vamos traçar alguns cenários para o jogo de hoje. Como dito anteriormente, não acredito que o Ituano irá começar a partida propondo o jogo e marcando pressão na saída de bola do São Paulo. Penso eu que será um jogo onde ambas as equipes terão espaço para jogar, mas o São Paulo, ao meu ver, tende a ter mais posse de bola e o controle de jogo, principalmente no campo ofensivo. Dorival deve repetir a escalação da sua estreia, muito até pelo curto espaço de tempo que o time tem ao seu comando. Não podemos esperar mudanças significativas, o que deve mudar é a atitude dos atletas em campo, que assim como no jogo do América Mineiro, o time se demonstrou mais inteiro nas jogadas. Exemplo foi o terceiro gol, onde o Marcos Paulo pressiona a saída de bola adversária e aproveita o erro de passe do zagueiro. Na imagem do gol é possível observar que o Dorival pede aos jogadores avançarem a marcação, isso em um jogo praticamente no final e com o placar em 2 a 0. Não será um jogo fácil, mas o São Paulo tem totais condições de conseguir a classificação, mas deve respeitar o time do Ituano. Caso o time do Ituano saia na frente do placar, o São Paulo deve subir as suas linhas e se expor cada vez mais, deixando espaço para os contra-ataques do Ituano, cenário esse que seria terrível para o São Paulo, uma vez que é uma das principais armas do adversário, jogar em transição rápida e contra-atacando seus adversários. O cenário ideal da partida seria o São Paulo marcar no primeiro tempo e fazer com que o Ituano seja obrigado a avançar a sua marcação, deixando assim espaço para o meio-campo do São Paulo trabalhar entre as linhas de defesa do adversário. Como o time do São Paulo não tem uma característica de ser um time veloz, é com a superioridade numérica no meio-campo que o time pode contar, recuperando a bola no campo adversário e criando perigo de gol.